Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 59, revisão e avaliação. Então, anotem tudo para não perder nenhum detalhe da nossa aula e vamos à nossa aula. E vamos fazer uma revisão de vários conteúdos aqui de álgebra. Então, vamos verificar aí tudinho a parte de equações, né? Um pouquinho ali também de sistemas de equações e vamos navegar aí por outros conteúdos também da nossa querida matemática. Então, vamos iniciar. Vamos lá. Equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Em uma situação, quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença escrita na linguagem matemática, usando letras e símbolos. Então, a gente vai ter ali um problema, por exemplo, um número mais o dobro, né? Um número mais o seu dobro, por exemplo, aqui um número, eu sei qual é ele? Não, então x. Um número mais o seu dobro. O seu dobro, quem é o seu dobro? É duas vezes. Duas vezes quem? O próprio número, que já é x. Vamos dizer assim, que o número mais o seu dobro é igual a 18. Tá? Aqui um exemplo, ok? Então, eu passei aí todas as informações que estavam em forma de texto para, né, uma linguagem matemática, usando letras e símbolos. Então, um número mais o seu dobro é igual a 18. Observe que o que eu estou falando também está escrito, né, com letras, né, números e símbolos. Tudo bem? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui a nossa definição. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, observe que para ser uma equação tem que haver uma igualdade, tudo bem? Ou seja, tem que ter o sinal de igual, na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos. Dessa sentença é denominada equação. Então, um ou mais símbolos. Quem são esses símbolos que a gente utiliza? São exatamente as nossas letras que a gente utiliza para esconder ali um número, né? Para ter um número desconhecido. A gente pode utilizar x, né, y e assim por diante, né, z. Então, para ser uma equação do primeiro grau, precisa possuir o sinal de igual e também uma letra, ok? E essas letras a gente chama de incógnita, tá bom? E aí, como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Então, para a gente resolver aí uma equação, consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, gravem bem. Ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. Como assim? Vou pegar exatamente o exemplo que a gente acabou de ver aqui. Um número somado com o seu dobro é igual a 18. Então, a minha solução ou a minha raiz da minha equação tem que tornar isso aqui uma sentença verdadeira. Como assim? Eu preciso achar um valor para x que isso aqui seja verdade. Aí, como é que eu faço isso? Vamos lá. Se eu tenho 1x mais 2x, ok? Então, se eu tenho aqui, ó, 1x com mais 2x, ao todo eu vou ter 3x, tá? Então, eu tenho 3x. E agora, qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 18? Então, aqui eu só tenho uma opção. O único número que multiplicado por 3 dá 18 é o número 6. Então, o número 6 ele será, né, a solução ou ele vai ser a solução ou a
raiz, tá? Da nossa equação. E como assim, professor? Eu sei que isso aqui tornou-se uma sentença verdadeira. Porque se no lugar do x eu substituir pelo 6, que é o seu valor, isso aqui realmente vai dar 18, né? Vai ser verdadeiro, ó. 6 mais 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. 12 com mais 6 realmente deu 18. Tá bom? Então, realmente tornou a minha sentença verdadeira. Aqui uns exemplos de equação para vocês. Ó, x mais 5 igual a 8. Tá? Então, qual é o número que eu vou somar com 5 e vai ser igual a 8? Só pode ser 3, né? Porque se aqui no lugar do x eu substituir por 3, 3 mais 5 é 8. Observe que tornou a sentença verdadeira. Aqui no de baixo, 2y menos 3 é igual a 5. Ou seja, qual é o número que multiplicado por 2 e subtraído de 3 é igual a 5? Então, qual é o número que eu vou colocar aqui no lugar do y para que torne essa sentença verdadeira? Aqui, claro, a gente já está com a resposta, que é o número 4. Por quê? Porque aqui eu só posso ter, ó, 2 vezes 4, tá? 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é 5, tá bom? Mas a gente também pode fazer o quê, ó? Utilizar a operação inversa para alguns cálculos que a gente não consegue fazer assim, né? Tão fácil mentalmente. Como assim? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma equação. Vou colocar assim, essa daqui bem facinha. 2x mais 7 é igual a 17. Tá? Então, esse modo de resolver vai servir para todas as equações, tá? Então, ó, eu tenho que deixar o meu x sozinho. Então, o 7 que está positivo, eu vou passar ele para o outro lado com a sua operação inversa. Então, ele vai passar negativo, ou seja, ele estava fazendo uma operação de adição e agora ele vai fazer uma subtração. E aí eu vou fazer aqui meu cálculozinho, 17 menos 7, que é 10. E como eu tenho que deixar meu x sozinho, eu vou ter que tirar o 2 do lado dele. O 2 está multiplicando, ó, vai passar para o outro lado com a sua operação inversa, que é a divisão. E aí 10 dividido por 2, meu x aqui é igual a 5. Ok? Então, vocês têm, se vocês conseguirem fazer de cabeça, muito bom. Não aconselho. Mas, se conseguir, muito bem. Se não, utilize aqui a estratégia das nossas operações inversas. Tudo bem? Vamos agora aqui ver, ó, o sistema de equação do primeiro grau. Mais especificamente, a gente vai aqui ver o método da adição. Veremos a seguir como resolver um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, usando o método algébrico da adição. Consideremos as situações, determinar a solução x e y, observe, ó, primeiro sempre o x e depois o y, tá? Do sistema. Então, aqui nós temos, ó, um sistema de equação. O que é um sistema de equação? É quando a gente tem, ó, duas equações com duas incógnitas. Ou seja, se eu pegar apenas essa equação, ó, eu não consigo resolver. Se eu pegar somente essa, eu também não consigo resolver. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, eu não vou ter como resolver, né, diretamente. Uma de cada vez, aí no caso não tem como. Então, a gente utiliza, né, a nossa resolução de sistemas de equações. Lembrando que o valor de x, para mim, a primeira equação, né, será o mesmo valor de x e y também da nossa segunda equação, tá? Então, o valor de x e y da primeira será o mesmo valor para x e y da segunda. E isso vai ter que tornar as duas equações verdadeiras. Tudo bem? Então, vamos lá como se resolve. Vamos no passo a passo. Primeiro passo. Como as duas equações apresentam termos opostos, ou seja, a gente tem um mais 3y e um menos 3y, tá? Mesmo número,
tá? No caso, com a mesma letra, né? Só que um é positivo e o outro é negativo. Então, basta a gente adicionar as duas equações membro a membro. Isso vai fazer com que, né, isso vai fazer com que a gente obtenha aí uma única equação, que vai ser equivalente às equações dadas, sem a incógnita y, porque ela vai, né, se anular, já que a gente vai, ó, somar, né, as nossas equações. Então, 5x mais 2x, 7x, só que 3y menos 3y é zero. Nem precisa aparecer, tá, pessoal? Mas só para vocês visualizarem bem, está aí. E aí, 21 mais 14, 35. Tá? Aquele mesmo procedimento, ó, eu tenho que deixar meu x sozinho. Então, o 7 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu fico com 35 dividido por 7, meu x é igual a 5. Agora que eu achei o valor de x, o que eu vou fazer? Substituindo x por 5, que foi o valor, em uma das equações do sistema, temos. Então, aqui a gente escolhe uma das equações, e no lugar do x eu vou substituir exatamente pelo valor que eu já havia encontrado, que era x igual a 5. Então, no lugar do x, 5. E agora eu só tenho uma letra, e a gente continua aí para resolver. 5 vezes 5, 25, tá? E aí o 25 está positivo, eu vou ter que passar ele para o outro lado, ele passa negativo. E aí 21 menos 25, menos 4. O 3 que está multiplicando vai ter que passar para o outro lado, porque eu tenho que deixar o meu y sozinho. Então ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, com a operação inversa, que é dividindo. E aí fica menos 4 terços. E aí o nosso conjunto de solução, sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y, ok? Então, assim que a gente resolve um problema de sistema de equação, tá bom? Aqui pelo método da adição. Vamos agora ver fatoração, fator comum. O que é o fator comum? É exatamente o que aparece, é aquele fator que aparece em todos os fatores, tá bom? Então, o fator comum é um elemento que é comum a todos os termos, né, de uma expressão ou a pelo menos dois números. Para fatorar uma expressão ou um número por um fator comum, é necessário que se dividam todos os termos ou números por esse fator, simplificando a expressão. Para se ter segurança no uso do fator comum, basta seguir os seguintes passos. Então, aqui o nosso passo a passo. Olha, primeiro, identificar o fator comum. Segundo, dividir cada termo pelo fator comum. Terceiro, simplificar, se for necessário. E quarto, escrever a expressão fatorada. Vamos aqui a um exemplo. Aqui o nosso, né, polinômio. Então, fatorando 9x mais 3 por fator comum, tem-se, primeiro passo aqui, identificar o fator comum. Então, aqui o nosso polinômio, o que tem de comum nele? Os dois termos são divisíveis por 3. Ó. 9 pode se dividir por 3 e o 3 a gente pode dividir por 3. Então, existe aí esse fator comum entre eles. Segundo passo, dividir cada termo pelo fator comum. Então, aqui ó, o nosso polinômio, a gente vai dividir o 9x por 3 e o 3 por 3. Tá bom? E aí a gente vai chegar em que? 9x dividido por 3 é 3x, 3 dividido por 3 é 1. Tá bom? E aí aqui o nosso quarto passo, escrever a expressão fatorada. Então aqui o nosso fator comum e aqui exatamente o resultado que a gente obteve da divisão. E então, isso aqui é a nossa forma fatorada de 9x mais 3, tá bom? Uma forma ou outra é a mesma coisa. Próximo, equação do segundo grau. Então, agora, a gente vai ver aí a nossa equação do segundo grau. Nossa equação do segundo grau, definição, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x, toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c
são números reais e o nosso A nunca pode ser 0, tá bom? Então, aqui, ó, os exemplos, tá? Da nossa equação do segundo grau. O A é sempre o termo que acompanha o x ao quadrado. O B é sempre o termo que acompanha o x que não é ao quadrado. E o C é o nosso termo independente, ou seja, aquele que não tem a letra, tá bom? E aí, ó, aqui os nossos exemplos, né? Só separando aqui, ó, o A. Aqui não tem B, ó. Observe que não tem o x, então significa que o nosso B é 0. Assim como o próximo, ó, eu tenho A, eu tenho B, mas eu não tenho C, ó, eu não tenho o termo independente. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma equação do segundo grau incompleta em C. Tudo bem? E nas equações do segundo grau, com uma incógnita, os números reais A, B e C são chamados coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita x, o A vai sempre acompanhar o x ao quadrado, o B vai sempre acompanhar o x, que não é ao quadrado, e o C vai ser o termo independente de x, ou seja, sem letra. Tá bom? Aqui é incompleta em C, melhor, incompleta em B, tá bom? Ela só tem o A e o C, o meu B aqui é igual a 0. O que eu preciso fazer? Ó? Eu só passo o meu termo independente para o outro lado e calculo a raiz quadrada deste termo independente. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai dar 144, mais e menos 12. Tudo bem? Aqui, só para a gente fixar bem, ó, passando esse aqui, ó, para o outro lado, meu 49. Ele está negativo, ele passa positivo. Então, a gente só tem que ver, ó, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 49, que é a mesma coisa da gente calcular a raiz quadrada de 49. Então, eu sei que é o 7. Só que, o que significa esse mais ou menos? Que pode ser tanto o 7 positivo, como o 7 negativo, ok? Aqui, ó, mesmo procedimento. Porém, ó, quando eu passar o 25 para o outro lado, observe que ele vai agora negativo. Ó, ele estava positivo, ele vai negativo. E agora, eu tenho como achar um número cuja a raiz quadrada é menos 25? Não. Então, nesse caso, a gente não tem raízes reais, tá? Então, a gente não tem, né, raízes. E aí, só colocar o símbolozinho dos conjunto dos números reais. Ok? Aqui no nosso próximo, aqui a gente só tem um passozinho a mais. O 27 vai passar para o outro lado. Ok? Está negativo. Ele vai passar positivo. E o 3 que está multiplicando vai ter que antes passar dividindo. Ó. Operação inversa. E agora sim, 27 dividido por 3, 9. Qual é o número que, elevado ao quadrado, vai dar 9? E agora? A gente só pode ter o mais 3 e o menos 3. Vamos aqui agora ver aplicações financeiras. Acréscimo, tá? O que é o acréscimo? É quando a gente coloca um percentual em cima do nosso valor original. Então, a gente sempre vai utilizar esta formulazinha aqui, ó. Ó, se o preço de um produto aumenta de 80 para 90 reais, olha, aumentou. Então, houve acréscimo. Tá? Qual foi o acréscimo? Aumentou 10 reais, ele era 80 e passou a ser 90. Calculando em porcentagem, ó, a gente vai ver, ó, aumentou 10 reais, o valor dele era 80. E a gente vai ter que multiplicar isso por 100%. Então, 10 vezes 100, 1.000. E a gente dividindo pelos 80, significa que o produto sofreu um aumento de 12,5%. O porcento vocês vão continuar, tá bom? E o decréscimo nada mais é do que aquele desconto, onde a gente também tem a nossa formulazinha. Valor original menos novo valor. E isso a gente divide pelo valor original e multiplica por 100. Então, se o valor original é 200 reais e o novo valor é 180, então qual é o percentual de decréscimo?
Olha aí, era 200, virou 180. Então, caiu R$20. 20 dividido por 200, que era o valor original, e ele te multiplica por 100. 0,1 vezes 100, então significa que houve um decréscimo ou um desconto de 10%, tá bom? Desconto é o que a gente sempre utiliza ali quando a gente vai fazer as compras, né? E a gente quer aquela promoçãozinha ali para pagar um pouquinho a menos. Essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido e encontro vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais!